Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui mais uma vez reunidos como Tua igreja, como Teu corpo, para, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações. Senhor, que os nossos corações sejam realmente uma terra fértil e que essa semente, Senhor, possa brotar a 30, a 60 e a 100, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Senhor, que esse dia seja um dia especial na vida de cada um dos Teus filhos. Que as nossas famílias sejam impactadas pelo Teu Espírito Santo e pelo mover do Teu Espírito em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. No domingo passado a gente falou sobre a imaturidade espiritual por causa de muitos problemas, né? Na igreja. E a gente falou sobre um pouco de paternidade, sobre pai paternal e pai paternalista. Você lembra disso? Acho que isso é o que mais nos impactou ali naquela mensagem, porque nós somos chamados para ser pais, mas não podemos ser paternalistas. Amém, queridos? Então vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A terceira verdade é o quê? Deus dá o crescimento. Amém? Se nós fizermos o nosso trabalho, ou seja, tem um trabalho que eu posso fazer, que nós podemos fazer, eu posso plantar, eu posso regar, nós não temos o poder de fazer crescer. Nós não fazemos crescer. Como obreiros da obra do Senhor, pela nossa capacidade, nós não temos como fazer a obra crescer, essa semente frutificar. A gente não pode mudar nem a nossa estatura, não é, queridos? E esse entendimento, queridos, ele vem para tirar nossa ansiedade, porque como igreja, às vezes nós somos muito ansiosos pelo crescimento. A gente fala muito de crescimento, a gente quer muito que a congregação cresça, mas esse não pode ser o nosso foco. Em Lucas capítulo 12, versículo 25, diz assim: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Em outras versões diz, um côvado à sua estatura. Então, queridos, a gente não tem como acrescentar nem uma hora que seja a nossa vida. A gente não pode aumentar a nossa estatura. É Deus quem dá o crescimento. Então, a gente não dá para ficar estressado com o crescimento, porque o crescimento vem de Deus. O resultado vem de Deus. E aí isso dá uma paz no nosso coração. Isso dá, principalmente nossos pastores. A gente sente uma paz no coração quando a gente sabe assim, o crescimento vem de Deus. Então não adianta eu me estressar. Não adianta eu estar correndo igual um doido para cima e para baixo. O crescimento vem de Deus. Eu tenho que plantar e regar. O crescimento é com Deus. Não dá para a gente se cobrar assim, mas por que a igreja, você está pastoreando aí há tanto tempo e o crescimento não foi o crescimento que eu esperava? Já pensou alguém chegar assim para mim, pastor, você está pastoreando aqui há 4 anos e essa igreja ainda não encheu, mas sou eu que dou crescimento para a igreja? Não sou eu, não é? Eu não tenho esse poder para dar crescimento para a igreja, esse crescimento é de Deus. O diabo, ele lança esses dados e se ele acha brecha, a gente acha que a gente tem condição de dar, mas não dá o crescimento. Já perguntaram assim, quem é o pai desse menino? Né? Tipo assim, quem é que cuida desse discípulo aqui? Já me perguntaram assim, aí eu falei, sou eu. O senhor ficou meio sem graça assim, né? Eu falei, meu irmão, você tem que entender que crescimento, quem dá é Deus, não sou eu. E podia ser discipulado pelos maiores pregadores, melhores discipuladores, que não teria o crescimento, porque quem dá o crescimento é Deus e uma disposição do nosso coração. Primeira coisa, o nosso coração tem que ser um terreno fértil, uma terra fértil, não é? Para que essa semente que a gente lança e rega possa crescer. Então, tem tudo isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente acha que pode mudar as pessoas, mas, na verdade, as nossas palavras, elas são bem limitadas, né? Esse ano eu passei por uma experiência que foi muito marcante para mim, que Deus me falou muito profundamente sobre isso. Acho que o Senhor tratou comigo muito forte com essa verdade. Porque eu marquei para encontrar com um jovem, que não é da nossa comunidade, mas ele foi casado com uma jovem aqui da comunidade, e eles se separaram, e eu ela chegou há pouco tempo aqui, eu estava incumbido desse procedimento que nossa congregação tem, de falar com o ex-marido, de procurar os motivos, de tentar uma reconciliação, porque acima de tudo eu acredito na reconciliação, e eu fui com esse intuito da reconciliação.
E eu, vendo a idade daquele jovem, falei, o jovem novo, né? Me preparei na palavra, me preparei psicologicamente também para falar com aquele jovem. Falei assim, em nome de Jesus, esse casal vai voltar, daqui 2, 3 semanas eles estão juntos. Em nome de Jesus, eu vou lá. E eu fui com aquela vontade, né? Comecei a falar para ele as verdades bíblicas sobre casamento, como Deus queria restaurar, fui falando. Passei mais ou menos 1 hora pregando para aquele jovem, e quando eu terminei, eu falei, e aí meu filho, vamos marcar um encontro para a gente estar sentando junto, nós 3, né? Eu, você e a moça. E ele falou assim, pastor, nada do que você possa dizer vai mudar o que eu quero. E eu não quero mais ter contato com essa pessoa. Nada do que você possa falar vai mudar meu coração. Mas na hora eu senti aquele peso assim, como assim. E o Espírito Santo falou na mesma hora no meu coração. As tuas palavras não têm poder de convencimento. Acho que eu estava um pouco convencido de que eu podia convencer aquele jovem. Mas eu vi claramente que de mim mesmo não tem como. A gente não dá crescimento. A gente não faz essa sementezinha que é a palavra crescer no coração das pessoas. Só Deus mesmo, amado. Só Deus. Porque muitas vezes a questão nem é falar, né? Em Filipenses 4, no versículo 6, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Tem momentos que nós temos que fazer, ser intercessor mesmo. Ser um intercessor por outras vidas. Meu pai gosta muito de intercessão. Sempre quando eu sento com ele para a gente conversar, ele está falando sobre intercessão. Isso arde no coração dele de uma forma muito forte. Eu fico admirado, tanto que ele ama interceder por vidas, né? Ele separa pessoas que ele vai interceder, ficar no lugar intercedendo. Isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes nós temos que orar para que a semente possa crescer. Orar e confiar em Deus. Provérbios 21, 5 diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O apressado sempre acaba na miséria. A pressa destrói a execução. Você tem um plano de negócio, você tem um plano bom, mas a pressa faz com que as coisas não dê certo. Outro versículo aqui que está em João, capítulo 15, versículo 5, diz assim, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. João 15, 5 diz assim, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Agora o 15, 5 diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deus falando assim, sem a minha ação vocês não fazem nada. Em Romanos 11, 36 também. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas como nós podemos não ficar ansiosos, né, queridos? Como é que a gente não fica ansioso com o crescimento? Trabalhar não gera ansiedade. O que gera é a pressa para colher os resultados. Isso é que gera ansiedade. A gente trabalha tranquilamente, sem esperar os resultados. Se você ficar em cima, parece que as coisas não vão. Eu prego e Deus convence. Você semeia e Deus convence. E quando tem que pregar e convencer? Já pensou pregar e ter que convencer? Eu lembro de um pastor que congregava conosco, eu vou falar o nome dele, acho que essas histórias são bem conhecidas no nosso meio, que é o nosso querido pastor Elias. É um senhorzinho que eu amo demais. O pastor Elias, ele tinha um procedimento para pregar o evangelho. Ele ia para a casa da pessoa e muitas vezes a pessoa se escondia dele. Então ele entrava na casa da pessoa e falava, cadê fulano? Aí a esposa, ele saiu, mas ele estava lá dentro do quarto escondido. Aí ele falou, não, pois eu vou esperar ele. Aí o pastor Elias sentava na sala e abria a Bíblia e começava a ler. E ele ficava 4, 5 horas ali, lendo a Bíblia. Chegava a hora do almoço, a irmã, o senhor quer almoçar? Aceito. Aí almoçava, e ele não vem para o almoço não, e ela, até agora não chegou não. E ele está ali, e ficava, e dava a hora do lanche,
e ele estava lá. Aí daqui a pouco o moço lá cansou, pulava a janela e entrava pela porta da frente. Porque quando a gente tem que pregar e convencer, é pesado. Tem que ser assim. Para a gente convencer, a gente tem que ficar ali na cola do caba e controlar tudo que a pessoa faz. A gente realmente só precisa pregar esse evangelho, porque Deus dá o crescimento. O nosso é o mais fácil. Porque viu como é pesado convencer? O pastor Elias, para convencer alguém, queridos, ele passava 5, 6 horas na casa da pessoa. Para plantar, 20 minutinhos você prega. E o crescimento, que é a parte mais difícil, você deixa com Deus. Nós cooperamos com Deus no crescimento da igreja, quando nos quebrantamos e entregamos ao governo dele todas as coisas. A quarta verdade fala assim, somos cooperadores de Deus. Ou seja, nós temos algumas funções com Deus para que haja o crescimento. A gente coopera com o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, mas nós temos algo a fazer. Em 1 Coríntios 3, 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Aqui fala o que você é. O que você é? Cooperador de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E aí Paulo fala sobre duas coisas aqui distintas. Ele fala que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele fala sobre duas áreas de conhecimento humano para que a gente entenda a analogia do que é a obra de Deus. Primeiro, ele nos compara como cooperadores numa lavoura. E ele nos compara como cooperadores em uma edificação de um edifício. Qual é o nosso trabalho? Se o crescimento quem dá é Deus, não deveríamos ser uma preocupação em nós o crescimento. Mas, então deveríamos nos concentrar em quê? Em que nós temos que nos concentrar? Esse versículo que nós lemos de 1 Coríntios 3, versículo 6, fala sobre isso, não é? Fala assim, eu plantei, Apolo, que era um outro irmão, regou, mas Deus deu o crescimento. Então, o que a gente pode fazer? Plantar e regar. Na analogia da lavoura, a gente pode plantar a semente e a gente pode regar a semente. Alguém sabe plantar aqui, queridos? É fácil, né? Plantar milho, né? Faz um buraquinho assim, coloca os carocinhos de milho. E plantar igreja, você sabe plantar igreja? Não, olha, não é tão complicado assim não. Você vai entender que plantar uma igreja é fácil. Fácil no ponto de vista nosso, do nosso trabalho. Porque plantar uma igreja, o que você entende? O que é plantar uma igreja? Plantar uma igreja é construir um templo desse. Quem é a igreja? Nós somos a igreja, amém? Então, plantar uma igreja é ganhar alguém para Jesus. E qual é o trabalho que você tem para plantar uma igreja? Lançar a semente, lançar a palavra, ganhar almas. Como a gente ganha almas? Lançando a semente. Quem convence é Deus. Se a pessoa vai se converter ou não, é com Deus. Mas como é que a gente planta igrejas? Falando a palavra do Senhor. A gente acha assim, não, plantar igreja só para pastores. Aonde tem na Bíblia isso? Não tem, amém? Todos nós podemos plantar essa semente. E aí ele tem uma comparação, queridos, aqui, que está em Mateus, em Marcos e em Lucas, a parábola do semeador. Eu queria que você abrisse em Marcos, porque eu acho que em Marcos aqui ficou mais completa essa parábola. Marcos capítulo 4, versículos de 3 a 8. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raízes. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Terrenos aonde essa semente cai. E essa parábola ela é muito importante, queridos, porque ela foi registrada 3 vezes na Bíblia. Está em Marcos, em Mateus e em Lucas. E ela é tão importante que Jesus também, aqui no versículo 13, agora em Marcos 4:13, Jesus faz uma pergunta para os discípulos assim, ó. Então Jesus lhes perguntou, vocês não
entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Olha só a pergunta de Jesus, que os discípulos fizeram algumas perguntas sobre essa parábola e parecia que eles não tinham entendido. E Jesus fala, como é que vocês vão entender o restante do evangelho, do reino, se vocês não entendem o básico que é a parábola do semeador? Então essa parábola aqui a gente precisa entendê-la muito bem, não tem? Porque senão não dá para entender o restante. Foi isso que Jesus quis dizer. Jesus estava falando aqui, queridos, que isso aqui era uma chave para entender o reino de Deus. Aqui é uma das chaves para entender o reino de Deus. Primeira coisa, o que é a semente? A palavra. Né? Em Marcos 4,14 fala isso também. Diz assim, ó, o semeador semeia a palavra. Passo por passo para ver se eles entendiam. Então, a semente é a palavra. Quem são os semeadores? Nós somos os semeadores. Todos nós somos semeadores. Todos somos pregadores. Todos nós podemos lançar sementes. Há tempo e fora do tempo, mas a gente tem que lançar essa semente. E o que é o solo? O coração daqueles a quem a gente vai semear essa palavra. Essa parábola fala claramente sobre essa semente e fala também sobre esse terreno. Primeiro, a primeira parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Esse é aquele solo duro, porque já foi muito pisado à beira do caminho, não é assim? Antigamente, o caminho onde passava as carroças, as carruagens, e na beira do caminho era o lugar onde as pessoas caminhavam. Até hoje é assim, né? Tem a calçada do lado da pista. Só que hoje a calçada não é mais feita de terra, é feita de cimento. Mas se você for no interior, se você for num lugar assim da roça, você vai ver que tem um caminho e as pessoas ali do ladinho do caminho, ó, à beira do caminho caminhando. E o que acontece com aquele terreno à beira do caminho? Ele fica duro. Ele fica pisado ali. E você jogar uma semente ali, você acha que vai ter efeito? Não, né? Exatamente, é o que a palavra está falando aqui. As poucas palavras, as poucas que deram, vieram as aves e comeram. Por quê? Porque fica aquela plantinha sozinha, uma que conseguiu um lugarzinho ali para crescer. Fica sozinho, fica fácil de ver. A ave de rapina vem e sabe aonde arrancar. Aqui também fala, queridos, de coração duro, corações que já passaram por muitos embates, né? Coração sofrido, pisado, desconfiado de tudo. Né? Você vai falar de Jesus, vai falar de igreja, ele já pergunta, você está querendo roubar meu dízimo? Com um coração duro para a palavra do Senhor. A segunda parte da semente fala que caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raízes. Aqui fala também daquela pessoa que você fala de Jesus e a pessoa já, opa, é isso que eu queria, eu quero estar com Jesus e eu aceito Jesus. Na mesma hora já está brotando aquela semente. Mas quando vem o sol, processo de vida cristã, quando vem o sol que são as perseguições, quando vem o sol que representa aí a dificuldade, a pessoa desanima e desiste da caminhada com Jesus. Terceiro, caem nos espinhos. E os espinhos aqui, amados, fala de três coisas. Fala do amor pelas riquezas, que é uma coisa que impede as pessoas de servir a Jesus, é o amor pelas riquezas. Fala do cuidado da vida, que a pessoa fica assim, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. E fala também dos deleites da vida. São essas três coisas aqui que eu vejo que são esses espinhos, claramente. E o deleite da vida, a gente pensa assim, não, mas aí o deleite da vida é só quem já tem, né? Muitas coisas, quem tem muito dinheiro. Amados, olha, o deleite da vida, a pessoa tem uma televisão em casa, aquilo já vira o deleite da vida. A pessoa chega em casa e se derrama na frente da televisão, e aí passa horas se deleitando com aquelas imagens, assistindo aquilo tudo, se encantando. Às vezes nem é coisa errada, está assistindo um programa bom, é até edificante, mas está se deleitando ali, enquanto as outras coisas estão sendo deixadas de lado. Então o deleite da vida pode ser muita coisa aqui. Às vezes a gente pensa assim, não, é só os irmãos que têm dinheiro para estar viajando para os Estados Unidos todo mês, está direto indo para algum lugar, viajando para cá, para lá, se deleitando com a vida. Não, deleite da vida, meu irmão, a gente faz simples. Vai para o parque todo dia, ficar sentado debaixo de uma árvore, arma uma rede,
ainda fica cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor. É assim. Tem gente que nunca fala de Jesus para ninguém, mas se entrar no marketing de rede, pronto. Um dia desse eu e a Yara fomos levar aqui uns irmãos para jantar. Deixa eu ver quem foi. Acho que foi o pastor Rodney de Kansas City que estava aqui conosco. E eu fui levar ele para jantar. Quando chegou lá estava cheio, o restaurante estava cheio. A gente ficou ali na entrada. E logo chegou um outro grupo de irmãos, bem vestidos, né? E uma irmã chegou num carro rosa. Chamou a atenção. Você chega num carro rosa. Ela viu que a gente estava ali, viu um americano com a gente. E ela se interessou, conversar alguma coisa, de entender alguma coisa. E ela chegou para minha esposa e falou, oi, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Vocês são evangélicos também? Não, somos, tal congregação. E você? Não, sou de tal congregação. Aí ela falou assim, olha, você conhece... E falou o nome da empresa lá, que eu não me lembro. É um nome meio feminino assim, um negócio de mulheres para vender. Aí ela falou assim, pastora, você conhece Mary Kay? Minha esposa falou assim, olha, eu não conheço não. É sobre o quê? Não, é um marketing de rede e tal. Ela falou assim, não, minha filha, minha dedicação é a obra do Senhor, eu não tenho tempo para marketing de rede. A Yara foi dura com ela. E a Yara falou assim, olha, eu falo o dia todo para todo mundo sobre alguma coisa, mas eu não falo sobre marketing de rede, eu falo sobre Jesus. E aí ela ficou meio um pouco sem graça, assim, e a mulher, se eu não estou enganado, é uma pastora. Mas, queridos, é assim, tem gente que, para falar de um marketing de rede, é uma facilidade, mas para falar de Jesus não consegue. Não consegue falar de Jesus. Lançar boa semente não consegue. Lançar semente ruim consegue. Mas lançar boa semente não consegue. Vi alguns irmãos entrando na época da Amway. E vi pequenos grupos se estabelecendo nas casas dos irmãos. Né? Aquela bênção. Mas não era para falar de Jesus, era para falar de Amway. Era para falar de marketing de rede. Era para falar de crescimento financeiro. Aqueles produtos. Você não viu o mesmo empenho dos irmãos para falar de Jesus. Isso são deleites da vida, amados. Quando a gente tem que trabalhar, ganhar nosso dinheiro e tudo mais, mas nós temos que, em cada oportunidade, pregar esse evangelho. Eu não sou tempo integral para a obra, eu trabalho ainda durante o dia, e onde eu trabalho, queridos, todos ali sabem que eu sou pastor, e aonde eu tenho a oportunidade de entrar com a palavra, eu entro com a palavra. Na hora do almoço, queridos, sempre tem um ou outro lá no trabalho que vem almoçar comigo para ouvir, para falar, para perguntar, para se aconselhar. É assim, porque aonde você está, você vai semear. E a semente vai brotando. Às vezes não vem congregar com a gente. Tem um moço lá que é muito meu amigo, e ele voltou para o evangelho, ele era um desviado. Quando eu cheguei lá, ele era desviado. Tanta semente que eu semeei no coração dele, que ele já conseguiu levar a esposa dele já entende que tem que estar congregando. Então, assim, queridos, a gente vai semeando, às vezes a gente não colhe o fruto. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus dá o crescimento onde Ele quer que cresça. Amém? Mas o bom é quando a gente consegue trazer para congregar junto com a gente, não é? Quando a gente é quem planta, quem rega e quem está vendo o crescimento. Isso é bom demais, é maravilhoso. Mas quantas sementes nós semeamos, né? Eu lembro que na década ali de 80, a gente saía pelas ruas entregando folhetinho. Na década de 80, de 90, quantos milhares de folhetinhos eu não entreguei? Falando só o seguinte, Jesus te ama. Eu passava a tarde de domingo todinha fazendo isso. Quantos de nós aqui também não fizemos isso? Porque era como a igreja entendia melhor isso. Depois de um tempo a gente começou a pensar assim, não, a gente tem que ter uma boa estrutura, com ar-condicionado, com as melhores cadeiras, e um grande preletor para vir aqui semear semente nos corações. Não é isso, queridos. Tem que ter um especialista para semear semente. Tem que ter um especialista. Contrata-se um grande agricultor para vir semear uma semente de milho? Não. Conhecendo Jesus, falando de Jesus, com o nosso testemunho, nós vamos plantar essas sementes. Cada um de nós é esse semeador. A outra aqui fala que caiu em terra boa. E germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, a 60 e a 100. Amém? Plantar a igreja é fácil, queridos. É só a gente semear essa boa palavra que Deus dá o crescimento. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. E quem não semeia nada, não colhe nada. Eu posso plantar, amém?
Você pode plantar? Amém. Você está plantando? Pode plantar mais? Amém? Podemos plantar mais? Podemos, amém? A outra coisa que a gente pode fazer também é regar, não é? A gente pode plantar e regar. O que é regar? Cuidar, exatamente. Botar aguinha, né? Para crescer, né? Agora, adianta regar à beira do caminho? Não, não adianta. Adianta regar nos espinhos? No terreno pedregoso, né? O segundo é o terreno pedregoso. Adianta regar no terreno pedregoso? Não adianta. Adianta regar onde tem espinhos? Também não adianta. A gente precisa, queridos, também identificar aonde é que a gente precisa regar. Em 2 Timóteo 2:2 fala o seguinte: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitos testemunhas, confia a homens fiéis e idôneos que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo aqui dá um caminho para Timóteo, que ele precisava regar a palavra para dar o crescimento a pessoas idôneas, fiéis e idôneos, e que pudessem também ensinar a outros, em pessoas frutíferas. Você pode até pensar assim, mas isso aí é excepção de pessoas. Não é excepção de pessoas. É identificar que aquela semente ela vai crescer e vai multiplicar 30, 60 e a 100. E isso é um trabalho nosso. Identificar em quem a gente vai regar, de quem a gente vai cuidar. Amém? Nós precisamos cuidar de pessoas que vão ser frutíferas. Amém ou não amém? Por isso que eu estou dedicando esse tempo aos irmãos, porque eu entendo que aqui é um terreno fértil. O coração dos irmãos é uma terra boa e que essa semente vai brotar e os irmãos vão multiplicar isso a 30, 60 e a 100. Amém ou não amém? Então é um tempo precioso que eu sei que vale a pena estar aqui com os irmãos. Jesus também fez isso. Jesus não separou só 12? Tinha uma multidão que queria estar perto de Jesus, mas ele separou 12. Porque ele também não ia dar conta de cuidar de todo mundo. Então ele escolheu 12 e começou a cuidar desses 12. A outra comparação, queridos, é com o construtor. Em 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11, diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, aí ele fala sobre construção, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aí aqui Paulo faz também essa comparação com o construtor, né? Lembra lá em cima que ele falou que nós somos comparados ao agricultor e ao construtor? E aqui Paulo explica melhor sobre o construtor. Então tem um alicerce que é Jesus Cristo. Dá para construir uma casa sem alicerce? Até dá, não dá? Até dá sem um alicerce. Dá para colocar, empilhar os tijolos assim, colocar um telhado, mas se vier o vento, né? A primeira chuva, aquela casinha pode cair. Então, não é um crescimento sustentável. Regar é edificar, é construir. E é nisso que está o nosso trabalho. Ou seja, o nosso trabalho é semear e regar. Não é? Eu vejo muito isso na minha vida. Tem hora que eu estou semeando, hora eu estou regando. Porque, queridos, plantar, a gente planta no coração de todo mundo. É da Maná, é de outra congregação. Não tem problema quanto a isso. Porque nós estamos cooperando com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Amém? Eu não falo do evangelho porque o irmão ali já é de outra congregação. Não, eu falo. Falo para todo mundo, eu prego para todo mundo, eu ajudo todo mundo. Eu não sou exclusivo aqui da congregação. Eu estou para cooperar com Deus. Sou cooperador de Deus. Amém? Se a gente entende que a gente é cooperador de Deus e que todos nós somos uma igreja, aonde quer que eu esteja, eu posso estar cooperando. Você plantou, semeou, começou a crescer, tem uma piscina ali, a pessoa decidiu pelo batismo, leva e batiza mesmo. É assim. Não foi assim lá com o eunuco? Filipe? E Filipe, ele tinha que função dentro da igreja? Filipe era um diácono. Filipe semeou a plantinha ali e foi crescendo no eunuco, e o eunuco decidiu que queria batizar. Aí o que ele fez? Desceu as águas lá e batizou o eunuco. Amém? Então, às vezes nós pastores gostamos de falar assim, olha, você prega o evangelho, mas na hora de batizar você traz para mim que eu batizo. Não tem isso não, queridos. Todos nós podemos batizar. Amém? Não podemos nem deixar passar muito tempo. Sendo que a gente precisa ensinar o básico que é um batismo, o significado do batismo. Não é para cumprir uma religiosidade da igreja, mas para cumprir as escrituras, para cumprir o mandamento do Senhor Jesus.
Então você pode batizar. Então dá para pregar, dá para batizar. Batizar fala de incluir, não fala de incluir? Incluir no corpo de Cristo, de cuidar. Queria fazer só uma pergunta aqui para a gente encerrar, queridos. Você podia até ficar de pé. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu não queria resposta, tá? Eu não queria que você me desse uma resposta. Porque o batismo fala de incluir. Essas são aquelas perguntas para que a gente reflita, né? Que a gente mesmo fique perguntando para nós. Eu queria perguntar para você se você se sente parte do corpo. Se você se sente incluído no corpo de Cristo. Amém? Porque isso é uma coisa muito importante. Eu nasci em igreja, eu nasci no Evangelho. E em muitos momentos eu não me sentia incluído no corpo de Cristo. Eu me sentia apenas um religioso indo estar com algumas pessoas para fazer um culto. Mas eu não me sentia dentro do corpo de Cristo. Amém? Nós precisamos nos sentir dentro do corpo de Cristo, incluídos nesse corpo. E a gente precisa incluir outras pessoas no corpo de Cristo. Amém? Precisamos incluir outras pessoas no corpo de Cristo. Isso é uma responsabilidade nossa, de semear e regar. E regar fala de incluir. Amém? Regar fala de incluir. Não sei se você já viu aquele vídeo da Andressa Duarte. Já viu? Depois você digita no YouTube, Andressa Duarte. Pequenos grupos, né? Que é uma menininha de 11 anos que ela começou a arder no coração dela para que ela fizesse um trabalho com as crianças ao redor dela. E ela começou a fazer uma reuniãozinha com as crianças. E as crianças começaram a gostar, a se reunir toda semana ali na casa dela, e as crianças orando, e começou a impactar aquela região ali, o lugar onde ela estava. Essa menina ficou muito, muito famosa no mundo inteiro, talvez mais depois da morte dela do que em vida. Mas ela pregava muito o evangelho, e ela fala no vídeo assim, olha, tinha uma discípulazinha dela, uma menina de 8 a 9 anos de idade, que chegou para ela e falou assim, olha, eu quero abrir um pequeno grupo também. E ela falou assim, olha, você vai dar certo, vai abrir o seu pequeno grupo. Ela falou assim para o Robert, né? Robert, você é muito importante para o meu pequeno grupo. Uma outra criancinha. A gente, às vezes, queridos, com adultos, a gente não faz como crianças, né? Como adultos, a gente fala assim, senta no banco, fica aqui ouvindo, fica aprendendo, vamos ver se está preparado para ir semear, vamos ver se essa pessoa está pronta para ir. Não, queridos, nós precisamos enviar. Nós precisamos enviar mais. Nós precisamos enviar mais. Nós precisamos ser enviados. Amém? Nós não temos que enviar só pastores, preparar pessoas teologicamente para enviar. Não, queridos, todos nós estamos capacitados para ser enviados e pregar esse evangelho. Você está capacitado. Amém? Essa é a minha oração nessa manhã. Eu queria fazer uma oração, queridos, te enviando. Amém? Para que você possa semear essa semente. Para que você, assim como Andressa Duarte ali, que começou a semear e ganhar almas para Jesus, e começou a enviar os próprios discípulozinhos dela, que você também possa semear essa semente, regar essa semente que você já tem plantado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te peço nessa noite, Senhor, com o entendimento da Tua palavra, como entendimento que Tu és o grande agricultor, Senhor, e que nós somos, ó Pai, essas pessoas que estão aqui na terra para lançar a Tua palavra, lançar a Tua semente. Senhor, nós queremos nessa manhã ter o Teu envio. Ó Pai, nos envia essas pessoas que estão precisando dessa semente. Ó Pai, que nós possamos ser, ó Pai, a luz aonde há as trevas. Que nós possamos semear a tempo e fora de tempo. Que nós possamos semear as pessoas que estão ao nosso redor, e que essa semente possa germinar e possa crescer, mas nós não estamos preocupados com o crescimento, Senhor, porque o crescimento quem dá é o Senhor. Nós estamos descansando em Ti, Senhor, mas que Tu possa germinar as sementes que nós temos plantado ao nosso redor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por este grupo de irmãos que estão aqui reunidos nesta manhã, e que tem esse entendimento hoje da Tua palavra, que Tu dá o crescimento, mas que nós temos uma responsabilidade de plantar e de regar, que cada um seja enviado agora nesse momento, Senhor, a plantar e a regar, a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos também pelo nosso dia, pelo nosso almoço, pelo relacionamento com a nossa família, que a nossa família seja o primeiro terreno fértil que a gente encontre nesta manhã, que a gente encontre nesse dia, e que a tua palavra possa frutificar no coração dos nossos parentes, dos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém, queridos?